O Tribunal de Justiça publica a decisão do órgão de impor condições e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no Jornal da Manhã. Antes, Tarcísio é a melhor opção depois de Bolsonaro, é o que aponta uma pesquisa de uma empresa braço do Instituto Locomotiva e também do IDEA, Instituto de Pesquisa. Beatriz Manfredini, quais os detalhes desse levantamento que dizem as pessoas ouvidas pela pesquisa para justificar esse resultado? Olha, Adriana, essa pesquisa chamada Pra Onde Vai a Direita ouviu cerca de 1.500 eleitores entre os dias 30 e 31 de maio por telefone. E essas pessoas, então, apontaram o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como o nome principal aí para continuar o legado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso de acordo, então, com essas pessoas que foram ouvidas pela pesquisa. Elas também citaram bastante o nome da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Disseram, inclusive, que ela é a mais capacitada e mais conhecida. Ela aparece como mais conhecida do que Tarcísio. Então, essa pesquisa demonstra que Tarcísio, apesar de ser o mais citado, precisaria romper as fronteiras aqui do estado de São Paulo e se tornar alguém mais conhecido para conseguir aí um cargo na presidência da República, quem sabe, mais para frente. Além dos nomes de Tarcísio e de Michele, esses eleitores ouvidos pela pesquisa também citaram outros nomes como possíveis futuros presidentes, como o do vice-presidente da República atual, Geraldo Alckmin, também o da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e também do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Esses nomes também flutuaram, então, pela pesquisa. Esses eleitores, eles também foram questionados sobre a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar inelegível, né? Tem um julgamento marcado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E sobre isso, 54% dos eleitores disseram que estão abertos a escolher um outro nome que não seja o de Bolsonaro, mesmo que esses nomes não estejam alinhados ao ex-presidente. De acordo com a pesquisa, essas são pessoas que votaram em Bolsonaro em outras etapas por falta de opção, são pessoas mais ligadas ao antipetismo. Além disso, 28% disseram que só apoiam outros nomes, outros líderes para a presidência, se essas pessoas estiverem alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e 18% acreditam que Bolsonaro é o único que tem força para representar o campo político da direita no Brasil. A pesquisa cita essas pessoas como mais radicais. Então, um pouquinho aí o panorama dessa pesquisa Pra Onde Vai a Direita, já fazendo perspectivas para próximas eleições presidenciáveis aqui no Brasil, Adriana. Feito, valeu, Beatriz. Diogo Schelp, te repasso a pergunta. Para onde vai a direita? Quais os nomes fortes agora, então? Pois é, Adriana, essa é uma pergunta importante porque justamente este mês acontece o julgamento no TSE que pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade, ou seja, ele pode ficar impedido de se candidatar a cargos públicos pelos próximos anos. Isso o tiraria de uma possível disputa em 2026 para um novo cargo para presidente. Mas claro que Bolsonaro vai continuar sendo uma liderança importante para a direita. Ele vai continuar podendo ser influente, principalmente a partir do ano que vem, nas eleições municipais, e poder, com o seu apoio, né, também direcionar para onde vai essa direita. Então, isso está claro na pesquisa, mas também está claro que há uma parcela da direita que não vê esse campo político necessariamente alinhado com o bolsonarismo, que há outras lideranças, inclusive não aquelas apoiadas por Bolsonaro, que têm chances de despontar. Em 1 minuto, se possível. Olha, a direita está procurando o seu rumo, ou seja, primeiro precisa unificar o discurso. Começam a surgir nomes como Tarcísio, que evidentemente é sim um grande herdeiro dessa direita, mas ainda estamos no início de um processo que precisa fazer com que a direita se una em torno de nomes e propostas para que ela possa ser competitiva em 2026. Então, muito antes de pensar em nomes, nós precisamos pensar em torno de que propostas, de que projeto de país a direita vai estar unida para aglutinar essas pessoas e eleger não só o próximo presidente, mas um Congresso mais forte e mais voltado com as pautas da direita, como eu acabei de falar aqui, abertura econômica, privatização, desregulamentação da economia, para voltar a gerar renda e emprego para o Brasil. Beraldo, 1 minuto? A gente precisa observar 2 eventos, né? Primeiro é o Tarcísio como governador. Ele é governador
do estado mais importante do ponto de vista econômico, ele tem um caixa forte para investimento e ele precisa fazer um trabalho não bom, ele tem que fazer um trabalho excepcional em São Paulo, sobretudo pela situação que o Brasil vive. E aí tem o lado do Bolsonaro, que será testado como cabo eleitoral na eleição de 2024, as eleições municipais. Porque nas eleições municipais de 2020, ele teve uma atuação muito tímida. Depois, em 22, quando ele próprio era candidato, uma atuação muito forte que elegeu não só Tarcísio, mas vários candidatos. E aí vamos ver ano que vem como é que ele se sai depois de todos esses processos jurídicos.